bate-papo. É, um bate-papo. Pra gente falar sobre as coisas da vida, falar sobre essas coisas malucas de pandemia, sabe? Pandemia te pegou muito de jeito assim? Como que foi? Sim. Prejudicou muitos trabalhos? Então, prejudicou porque no início dela, assim, eu tinha uns 20 shows já programados, eu tive que desmarcar tudo, né? A Cara, gente não sabia muito bem o que ia acontecer. Primeiro pensava, não, vão ser 15 dias só, depois a gente remarca tudo, mas não vai prejudicar tanto, assim. Depois foi vendo que a coisa foi levando mais para frente a gente teve que cancelar, remarcar, e ainda assim a gente não tem uma ideia de quando tudo volta realmente, né? não tem nessa previsibilidade. E como que foi pra você esse tempo? Você aproveitou pra produzir alguma coisa? Muitos artistas aproveitaram pra produzir muita Sim, coisa, né? Como que foi pra você? eu aproveitei bastante. Eu confesso que no iniciozinho da pandemia ali tive um bloqueio criativo, fiquei um pouco sem saber para onde ir, o que fazer, e ficava meio que esperando, assistindo o jornal, vendo as notícias e pirando, né? Porque esse negócio pira a gente, Sim. você ficar ligado ali vendo cada acontecimento é de pirar mesmo. Depois eu percebi que eu tinha que levar com uma certa leveza, né? Eu tinha que, e para fazer isso, você tem que pegar a sua energia e canalizar ela nas coisas e começar a criar coisas. Aí desbloqueou, comecei a compor e eu estava para entrar em estúdio em maio para fazer meu disco novo, com produção do Paul Ralph, super ansiosa, que é a primeira vez que ia produzir com o Paul e tal. Tive que dar uma adiada também, que ficou para outubro. Mas enquanto isso, eu comecei a compor e até refiz assim esse repertório do disco. Troquei algumas canções que já estavam ali para gravar e a história do disco se transformou. Então, eu troquei algumas músicas desse disco que eu gravei em outubro, que está pronto para lançar agora esse ano. Mas antes dele, eu fiz um outro projeto, que foi o meu EP Só Conheço o Mar, que é um EP que eu conto sobre essa minha sensação, sobre a minha vida dentro desse período de isolamento social, que foi um isolamento a dois, de um casal, um isolamento meu e da Marina, e um isolamento em mim mesmo. Então, eu aproveitei também, assim, para me focar mais na terapia, estudar um pouco mais as coisas, assim, que eu comecei a ter uma expansão de consciência e buscar informações e tal. Descobri, veja bem, que eu tenho um transtorno de déficit de atenção, que eu não sabia, fui descobrir agora nesse momento que transformou a minha vida, assim, porque a gente, quando tem esse transtorno, que é muita desatenção, desorganização, falta de foco, e eu sempre tinha aquela sensação que ficava tudo meio flutuando, assim, né? Eu sei as coisas, mas fico meio flutuando. Às vezes estou falando com você está me explicando um negócio, eu fico voando para outro lugar, mas estou prestando atenção em você, é um negócio bem louco, assim. E que às vezes eu me culpava que isso era ruim, que eu queria estar atenta àquele momento e estar vivendo aquele momento assim, e não conseguia. Mas descobri esse transtorno que me libertou de vários traumas da infância, de várias coisas, assim. E foi realmente muito grandioso para mim, sabe? Eu acho que é muito importante a gente se entender, saber quem você é, né? As coisas que você tem, assim. Foi demais ter essa descoberta. E eu devo isso a esse momento de isolamento também, dessa coisa de voltar para mim. Além disso, esse disco, o EP, eu fui produzir ele também. Então eu criei bastante, além de criar as Que músicas, eu legal. fiz arranjos desse disco, chamei o Sérgio Foad para fazer ele junto comigo. Então fiquei aqui no meu quartinho gravando as coisas, ideia de vocal, de violão, de bateria, de guitarra, não sei o quê. Então a gente fez essa troca à distância e depois a gente entrou no estúdio, foram 4 dias aqui em São Paulo, no estúdio Trama na Cena, que é o estúdio do João Marcelo Bosco. Ele foi bem legal, com músicos aqui de São Paulo também. Além disso, eu também participei do programa Canta Comigo Tim, que é um programa da Record, com crianças e pré-adolescentes. E no meio da pandemia, com essa coisa do isolamento ainda, as coisas começando
a dar uma flexibilizada, então eu fui meio com medinho, assim, né? Fiz um monte de exame de Covid para ver se... Porque para ir você tinha que estar ok, né? Sim. Então, toda semana fazendo exame, toda semana, aquela coisa toda. E foi uma experiência nova também, porque eu não tinha participado de nada parecido, assim. Então, eu fiz muita coisa. Eu criei bastante. Fiz bastante entrevista também, que nem eu tô falando com você aqui, pelo Skype, por telefone. Foi bastante coisa, muita novidade, né, Gabriel? Sim, sim, a gente começou a descobrir novos formatos, novas coisas que se davam para fazer, né? Na produção de conteúdo de forma geral, né, para artistas, para o pessoal das mídias sociais, todo mundo de alguma forma, o cenário todo teve as cartas reembaralhadas, né, para que todo mundo pudesse descobrir alguma outra forma de ser artista. E eu acho que todo mundo viu que é muito criativo e o quanto a internet nos ajudou nesse momento, assim, porque todo mundo conseguiu fazer alguma coisa, né? Se movimentar de certa forma e a gente se comunicando o tempo todo com a galera pela internet. Eu também fiquei mais próxima do meu público, descobri outras formas também para divulgar meu trabalho e gostei muito. Eu acho que a gente teve esse momento assim de se recriar e de aprender novas ferramentas e foi bem bom também nesse sentido. Que legal. E você é uma pessoa bastante presente em mídias sociais, tipo Instagram, por exemplo, ou você é uma pessoa mais reservada? Como que é? Eu sou bastante presente de uma forma mais reservada, vamos dizer assim. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, de cantar e ali gravar um vídeo. Agora eu comecei a fazer a caixinha, que o pessoal me pergunta, eu sempre estou respondendo, estou achando isso muito legal, porque como eu não tenho show, é uma forma de ficar próxima das pessoas e até delas me conhecerem um pouco mais. Então, sempre vem uma pergunta diferente, eu falo, poxa, que legal, a pessoa não sabia sobre isso e agora eu tenho a oportunidade de fazer essa troca com ela. Além de muitas mensagens que eu recebo e hoje eu tenho um pouco mais de tempo para responder, apesar de sempre já ter esse hábito, mas um pouco mais moderado, assim, porque eu não tinha mesmo tempo, né? E agora eu me aproximei um pouco mais ainda das pessoas e estou usando esse momento para isso também. Ah, eu imagino. E assim, ainda mais quando a gente está falando de artistas que já têm um tempo de estrada, né? Você começou quando? Em 99, 2000? Eu comecei tocando em bares e trabalhar com música de fato, assim, mas com a galera me conhecendo, gravando meu disco assim, para o grande público, vamos dizer. Foi em 2010, com o meu álbum da Lua. E é o álbum que tinha De Janeiro a Janeiro? Ou esse saiu só com... Ah, tá. Que tinha De Janeiro a Janeiro. Que essa música, inclusive, eu aproveitar e te falar sobre ela. É uma música que eu falei muito durante essa pandemia e ela cresceu muito de visualizações nas plataformas digitais. Também porque é uma música que fala de um amor num todo, né? Então, eu sempre recebo uma mensagem e agora ainda mais falando sobre a canção, o que ela representa na vida das pessoas e que ela traz um sentimento bom. Eu acho que as pessoas se apegaram mais a essa música e é engraçado como ela tem uma mensagem atemporal, porque eu fiz ela em 99. Ela fez 20 anos no final de 2019, ou seja, tem 21 agora. É uma música antiga. Aí gravei no Varrendo a Lua, chamei o Nando para participar e cantar junto comigo e a música ainda tomou uma proporção maior, porque o pessoal ainda não me conhecia e ter o Nando cantando junto foi bem importante também. Eu acho que, além de tudo, teve essa sintonia, né, das vozes e tal. Sim. Ficou uma música muito bonita, né? Um arranjo muito... O casamento das vozes ficou muito legal. Eu acho que deu uma força para ela. Sim. E como que ela surgiu, Roberta? Você falou de ter criado em 99. Qual o momento? Sim. Qual foi a inspiração para ela ter? Então, eu morava lá em Minas Gerais.
E eu tenho uma história, assim, de abandono de pais, essa coisa assim. Então, eu sempre tive uma vontade de... É sempre aquela busca pelo amor, sabe? Apesar de eu ter tido a minha avó, que me criou, e sempre foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, ela foi a minha mãe, a minha referência de vida e tudo, você sabendo da sua história, assim, não tem como. Você acaba tendo algumas questões, assim, para resolver, e eu tinha essa sensação dessa falta de amor. E nessa música eu falo disso, eu acho que é até por isso que ela tomou esse tamanho todo, e que as pessoas se identificam com ela de várias formas, porque esse amor que eu falo é um amor num todo mesmo, que eu estava sentindo a vontade de ter, de viver um negócio bonito, assim, sabe? Então partiu dessa ideia, de essa fala de coisas que eu gostaria, e que eu vinha perceber muito também, que várias músicas minhas eu tive essa coisa de falar o que eu queria. Porque às vezes eu pensava assim, mas eu não estou vivendo isso. E aí até na terapia mesmo eu fui perceber melhor que eram coisas também que eu gostaria. E é engraçado que esse disco que eu te falei que eu fiz com o Paul Ralphs, que eu lanço esse ano, ele já é outra história, eu já canto o que eu estou vivendo. E vamos ver a hora que o pessoal ouvir, assim. Tá um disco muito bonito, mas para mim é um negócio diferente, sabe? Ele tem uma força assim maior. Ah, que legal, que legal. Mas você diz na questão das letras somente ou também na musicalidade, ele como um todo, o conceito dele traz essa... Eu acho que é como um todo mesmo, porque também, além de tudo, eu tive um crescimento. Eu acho que tudo que você tem na sua maturidade, assim, no seu crescimento pessoal, reflete no seu trabalho, né? E principalmente quando você faz uma coisa, assim, voltada para a arte, que é uma coisa mais de sensibilidade e tal, então refletiu em tudo. As letras, o jeito de cantar, que eu também fiz mais aulas e tudo, então você vai tendo um crescimento. Cantei mais, me apresentei mais, aí você fica mais articulada para tudo, entende mais coisa, porque você ouviu mais música também, teve mais contato com pessoas, com profissionais, melhorei também no meu instrumental, aprendi acordes novos, novas possibilidades e caminhos harmônicos, então tá uma música diferente, sem perder essa essência que é a minha música, que eu acho que ela tem essa mistura de tanta coisa que eu ouvi, né? Acabou transformando ela num negócio, fala, é MPB? É MPB. É folk? Também é folk. É pop? É pop também. Então você junta tudo e vira um negócio que você escolhe o nome para você colocar, mas eu me encaixo na prateleira que você quiser também. Isso é legal, né? Sabe que você comentou de terapia e fazendo um link, a minha analista uma vez me disse uma coisa que para mim fez muito sentido e acho que vai totalmente ao encontro dessa questão estilística que você colocou do teu álbum. Que ela disse assim pra mim, sabe, Gabriel, a vida é muito mais e do que ou. Então, assim, por que será que eu tive aquela atitude? Será que eu tive aquela atitude por conta disso ou por conta daquilo? Talvez por conta dos dois. As coisas são ambivalentes, assim. E agora você falando, eu linkei e falei, nossa, que legal. Sim, é folk. E é MPB. E também um pouco de tantas outras coisas, né? E eu acho legal essa análise dela, assim, muito legal. Eu acho que deixa tudo muito maior, né? Engrandece tudo também. Porque não precisa ser uma coisa ou outra. Você pode ser uma coisa e outra, e outra, e outra também, né? E várias coisas acabam refletindo na sua vida, nas coisas que acontecem com a gente. Então. Infinitas possibilidades, né? E eu acho que esse é o barato de tudo. Sim. Sim. Como que é? Tem uma música uma famosa do Almir Sater. Como que é? Conhecer as manhas, e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Eu acho tão bonito esse contraponto, né? Esse contraponto poético. Inclusive tem uma música muito bonita, não sei se você já conheceu, já teve oportunidade, se chama Contrários, do Padre Fábio. Ela fala, Padre Fábio de Mello, ela fala um pouquinho sobre os contrários da vida e sobre a ambivalência das coisas, de que o mundo é muito mais amplo, muito bonita, muito bonita. Vou ouvir, não conheço. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei curioso. Você falou que você mesma que
que foi produzir, foi gravar, você gosta de fazer isso ou foi mais por uma questão de necessidade? Como que é essa parte de arranjos e de pensar além da composição, mas na produção musical? Eu adoro. Na verdade, eu tive uma experiência, eu até falo assim, é a primeira vez que eu assino um trabalho. Mas é a primeira vez dessa forma, né? Assim, entrando em estúdio, com músicos, tendo que dirigir as pessoas e tal. Mas em 2008, eu estava com um monte de composições e eu queria muito gravar um disco, mas eu não tinha dinheiro. E, para minha sorte, uma cantora chamada Duda Monteiro gravou 2 músicas minhas. E essas músicas, assim, a tiragem do disco dela me deu uma grana, assim, que não era muita coisa, mas para mim foi muito, porque foi o suficiente para eu comprar um equipamento básico e resolver, tive coragem de gravar no meu apartamento, na sala. Então eu fiz o meu primeiro disco independente, chamado Para Aquelas Perguntas Tortas, em 2008, e foi muito importante. Eu fiz assim de uma forma muito solitária, onde eu fiz tudo, toquei, fui melhorar meu violão com vídeos que eu achei no YouTube, que tinha exercícios e tal, um monte de coisa legal. Fui pesquisar sobre equipamento, comprei um equipamento que dava para o meu bolso. Aí eu pensei, mas como eu vou fazer esse encarte, né? Aí comprei uma impressora, comprei uma mesa digitalizadora para desenhar, uma guilhotina para cortar essas folhas. Você montou uma gráfica? Tudo, eu fiz tudo. E assim, foi um trabalho ufa, porque eu fiz tudo sozinha mesmo. Então era aquela coisa de apertar o REC e correr para o quarto, que era onde tinha um isolamento de som melhor, e gravar, e depois fazer a mesma coisa com a voz, e pesquisar como você faz uma mixagem, o que era, que eu não tinha ideia. Depois masterização, o que é isso? E aí descobri tudo e fiz o meu disco. Prensei ele, né? Gravei no meu computador, fiz os encartes, comprei as caixinhas, montei tudo. Tinha até o plastiquinho assim para lacrar ele. Vendia pelo Orkut, vendi uns 200 unidades. Que legal. E levei na Rádio Nova Brasil FM aqui de São Paulo. E assim, passado uma semana, não que eu não tivesse confiança que eles iam tocar, mas você sabe como é a história de rádio. Pensei, o cara pode gostar e de repente não dê para fazer o esquema lá para tocar. Ele me ligou, foi super gentil, gostou do disco, achou contemporâneo, falou, vou tocar uma faixa. Eu falei, nossa, que massa, né? Fiquei super feliz. Aí ele me chamou para me conhecer. Pensei, talvez eu não fique tão feliz assim, não sei se ele vai tocar mesmo. Mas ele que só queria me conhecer mesmo, que sabe? Legal. Me conhecer, saber de onde de onde eu era, como eu fiz o disco, o que eu estava fazendo para divulgar ele. E foi muito importante. Essa rádio tocou a minha música por 1 ano. Essa rádio me apresentou para a DEC, que é a minha gravadora, e lá eu lanço esse último disco agora também, além do EP e vários singles, umas 3 álbuns e um DVD que eu lancei por lá. Então foi isso, assim, da minha coragem e vontade, né, de fazer um trabalho e começar a divulgar ele. Mas foi minha primeira produção. Mas eu não tinha ideia como era entrar no estúdio e falar, faz isso, faz aquilo. Foi a primeira vez dessa forma. Mas a pré-produção foi feita aqui como eu fiz esse disco. Ah, entendi. E é legal, né? Assim, quando um artista domina a cadeia da produção musical, quando ele entende, eu sinto que facilita um pouco a comunicação nos próximos trabalhos com os próprios produtores, porque agora o artista já tem uma visão mais holística da coisa, do todo, de saber algumas coisas, né? Eu acho super importante, mas eu sempre entro em estúdio, por mais que esse foi o segundo, vamos dizer assim, álbum que eu produzi, que foi esse EP, eu sempre entro no estúdio com um monte de ideia. Eu faço uma música, já vem um monte de vocalizes, de melodias, de vozes, não sei o quê, e eu gosto de anotar, porque eu acho que faz parte dessa composição, sabe? E, às vezes, assim, os instrumentos que eu quero usar, ou da forma que eu quero que eles entrem, que eles sejam tocados,
sabe, a intensidade de cada nota, assim, às vezes eu tenho essa ideia e eu faço questão de levar porque sempre acrescenta. E isso acaba sendo a marca do seu trabalho. Que eu acho que a música, para ela ser diferente, para se destacar, assim, entre tantas coisas que existem, você tem que ter a sua autenticidade. E para você imprimir ela, se você não tem, por exemplo, eu que já fiz disco com o Rafael Ramos, agora produzi junto com o Sérgio Fuad, e o Paul Ralphs fez o meu disco. Agora com o Paul levei um monte de ideia, mas deixei mais na mão dele, assim. Mas o disco é a minha cara, porque eu acho que o principal, eu tenho sempre que mostrar o que eu quero, assim, o que eu acho, o que eu acredito, o que eu sinto daquela música, né? Eu acho muito importante isso. Isso eu sempre tô dando um pitaco. Que legal, que legal. Deixa eu aproveitar, porque assim, o pessoal que acompanha aqui o Missão Musical, hoje estamos chegando já em números absolutos em 3 milhões de pessoas, então tem bastante gente que acaba assistindo os vídeos, e são pessoas que são fãs de música de forma geral. E eu queria que você explicasse para o pessoal como que funciona, por exemplo, o que uma gravadora faz? Qual que é a função, assim, onde que ela pode ajudar, para eles entenderem também um pouquinho do lado do artista, de como que funciona tudo isso. Claro, a gravadora, por exemplo, o antes sem gravadora, eu já falei um pouquinho, né? Eu tive que fazer tudo. Depois daquilo do disco e tal, que eu tive a sorte da rádio tocar, eu espalhei pela internet, foi aquele trabalho de formiguinha. A gravadora te dá a possibilidade de você ter uma assessoria de imprensa, tanto de rádio quanto de TV e quanto escrita também. E foi aí que eu tive acesso a outras rádios e também a programas de televisão. A gravadora também me apresentou ao Máriozinho Rocha, que era o diretor na época que escolhia as trilhas sonoras para Globo e para outros caras que faziam um trabalho como o Máriozinho também de outras emissoras. Isso me rendeu 20 músicas em trilha sonora de novelas. Caramba! Primeiro, 20... bastante coisa. Meu 20 Deus. músicas. Então, assim, é um trabalho que quando essas pessoas têm contatos, né? Então acaba tendo um caminho que você faria com um pouco mais de dificuldade, fica mais direto, assim. Então, esse primeiro contato com o Máriozinho, por exemplo, foi super importante para que ele conhecesse a minha música, assim como eles conseguiram o contato do Nando, que é um caminho muito mais fácil, que são pessoas bem relacionadas e no meio artístico já conhece todo mundo. Conseguiram o contato do Nando para que a minha música chegasse até ele. Então, tem vários fatores assim que te adiantam. E, ao mesmo tempo, tem também, hoje em dia, um caminho que você também consegue fazer. Você tendo uma grana, você consegue também pagar um assessor de imprensa, escrita, de TV, de rádio, como eu falei, e conhecer pessoas e contratar pessoas para que te ajudem a divulgar o seu trabalho. Mas basicamente o que a gravadora faz é isso. Ela já tem todos os caminhos ali, né? Exatamente. Todas as conexões, né? O artista não precisa ir lá e lombando a coisa assim. Não... Mas sabe que, assim, é mais esse ponto de ter os contatos, porque eu até no início pensei assim, quando eu tiver a gravadora eu tô tranquila, né? Não preciso fazer nada, só fazer a música, ir lá, gravar, fazer o show e tá bom. Mas não é. A gente tem que trabalhar pra caramba, assim, porque a parte de criar o show, de pensar o disco, hoje eu tenho, além da gravadora, eu tenho uma assessoria de imprensa escrita e também de TV. Então eu estou sempre criando pautas também para que eu consiga sempre estar mostrando o meu trabalho e estar ativa, que nem nesse período de isolamento eu nunca fiz tanta entrevista assim de rádio, de escrita, de Skype, fui para um monte de canal que eu não tinha feito. Mas isso devido à minha assessoria que eu fiquei batendo também, porque daí como é um negócio mais direto para mim, eu
eu posso cobrar de outra forma, né? Eu consigo ter um trabalho direcionado para mim. Então a gente tem que sempre trabalhar também. Antes eu achava que a gravadora ia me resolver tudo, mas não, você tem que somar. A gravadora é para te ajudar nesse caminho dos contatos, né? Te possibilitar fazer os discos e tal também. Mas aí você tem que sempre trabalhar também, senão a coisa fica meio complicada. O resumo é sempre trabalho. Sim. Mas uma outra coisa que eu queria saber de você, como que foi o momento em que suas músicas começaram a entrar na trilha? Você comentou do contato da gravadora. Como que foi esse momento de você... Você se lembra de você estar sentada no sofá e passar e você falar, Nossa, caraca! eu nunca vou esquecer, porque é engraçado que passa um filme na sua cabeça, né? E eu, quando era criança, eu assistia muito TV, assim, e novela em especial, e como eu já sempre quis a música na minha vida, e comecei a compor também cedo, eu pensava, se eu pudesse um dia ter uma música minha, numa trilha sonora de novela, e às vezes apaixonada pelo personagem, por aquela história, e pensar assim, nossa, e se tivesse tocando uma música minha, nossa, ia ser demais. E até lembro, assim, de os amigos da escola, na época eu já compunha e tal, um dia você tem que ter música na novela das 8, que era, na época, horário 9, né, depois subiu mais 1 hora. Sim. E eu falava assim, não quero das 8, eu quero primeiro em Malhação. E foi muito louco, porque minha primeira música foi em 2011 em Malhação. Foi a música Caramba! Varrendo a Lua. E daí depois teve na das 6, das 7, aí ficou meio repetindo, das 6, das 7, das 6, das 7. E 2017, em O Outro Lado do Paraíso, entrou na das 9, que é uma música minha em parceria com a Fernanda Takai, que é Abrigo. Então, cada canção, assim, independente da emissora e tudo, e se era Malhação, em Rebelde, não sei o quê, teve um momento, assim, muito marcante na minha vida, onde passou uma história, um filme na minha cabeça e meu coração ficou muito grato, assim, porque era realmente um sonho de criança que eu realizei, assim, da minha vida. E 20 vezes. Eu tinha até Caraca! perdido a conta. Quando foi um dia, eu fui conversar com o menino da gravadora, eu falei, me passa a lista das músicas. Caramba, são 20 músicas. Não tinha nem a conta mais, assim. E o ano passado entrou a 20ª, né, que é a Libélula, do meu disco Todo Caminho é Sorte, que foi um disco que aconteceu muito, que eu concorri ao Grammy Latino de 2016, é um disco de 2015. Só nele tiveram 5 canções que foram trilhas de novela. Caramba! Ele realmente me trouxe muita sorte mesmo. Que legal. Nossa, me lembrei do Roupa Nova agora. Nossa, quantas músicas eles colocaram em novela, né? Nossa, é muita coisa, né? É impressionante. Muita. E tem alguma música sua que é um pouco mais especial, que é favorita, ou todas elas são Tem. especiais? Então conte quais são Eu vou as. falar das que estão gravadas. Aí um dia eu volto para falar do disco novo e te falo dele, porque lá tem um monte de coisa especial. Assim. Que legal. Teve um dia, vou começar contando a história dela. Eu fui fazer um ensaio com a Noa Estopa, que é uma amiga minha, a gente estava com o show juntas. Ela é filha do Zé Geraldo. A gente estava ensaiando, tal, peguei um metrô para ir para casa e voltei ouvindo Maria Bethânia. E aquele negócio bateu no meu coração. Assim, eu cheguei em casa, fiz uma música chamada Pro Dia Que Chega. E é uma canção que eu imaginava cada palavra assim na voz dela, sabe? E aí pensava, um dia eu vou mandar para Bethânia. Mas eu fiquei tão apaixonada pela música. E essa música, ela fala tanto de mim, assim. E eu acabei gravando no meu disco. Ela nem sabe que eu fiz essa música pensando nela. Até no show eu falo, chamo carinhosamente da canção de Bethânia, porém ela nem tem ideia que ela tem essa canção. E ela é bem especial, gosto muito dessa música.
Que legal. Geralmente os artistas dizem, não, eu gosto de todas. Nossa, é muito legal saber Ah, de. mas é aquela coisa assim, gostar você gosta, todas têm uma história, um momento especial, mas para mim sempre tem uma música que te toca assim bem no fundo da alma, né? Tem uma canção também que se você me perguntasse se de repente sei lá, uns 2 anos atrás, eu te falaria uma outra música, que foi dela que nasceu o meu disco, o Todo Caminho é Sorte, porque assim, em 2014 entrei numa crise, assim, meio que uma crise existencial, falei, vou ficar um pouco quietinha, fiquei o meio do ano, assim, sem fazer show e tal, até que de repente eu tive uma conversa com o meu outro eu através dessa música que se chama Miúde. E nessa conversa, eu estava sentada no sofá assim, com o violão no colo e meio que imaginando o meu outro eu falando comigo. Me diz onde estão os seus sonhos, onde eu me encontro dentro de você. Sou seu, basta estar seguro das dores. Bom dia, eu me encontro em qualquer lugar, perdido para você me achar. Nas coisas que me esqueço e invento. Me encontro em qualquer lugar, há tempo de me encontrar, mas me mostra a saída que eu entro. Aí eu fui e falei, caramba, essa música tá demais, e eu já sei, eu quero fazer um disco novo. Escrevi para o Marcelo Camelo, mandei a música para ele, falando que eu ia gravar um disco em março de 2015, ninguém sabia, não tinha nem falado com a gravadora ainda. Aí convidei ele para gravar o disco, ele aceitou o convite, falei, vai chamar Miúde a música. Ela é especial, né? Mas aí agora você me perguntou, eu falo de uma que me representa mais hoje, assim, que é mais especial nesse momento do que essa canção. Mas a gente sempre tem uma música que toca mais forte. Pelo menos eu tenho. Que legal. E como que foi? Como que é pra você gravar com outros artistas? O pessoal conhece muito do Nando, né, de Janeiro a Janeiro, mas como que é pra você? Você falou do Marcelo Camelo, trabalhar com outros É, artistas, com esses grandes, própria Fernanda Takai, grandes nomes assim. Como que é sim. pra você? É muito legal. Desde de cantar junto, a música sempre vai para um caminho, assim, ela se transforma, né? Ela se floreia de uma forma diferente quando tem outra pessoa. E eu acho muito legal isso. É como o Vitor Clay participou da música Fique na Minha Vida, é uma canção minha também. Eu chamei ele para participar, a gente não teve a oportunidade de gravar ao mesmo tempo, mas quando eu recebi a voz dele, assim, a música com a voz dele já, eu falei, caramba, olha o que a música se transformou, né? Eu acho que sempre acrescenta muito, eu adoro fazer esse tipo de coisa, eu gosto de juntar a minha arte com a arte das pessoas, assim como compor também. E compor é um barato ainda diferente, é muito louco. Manda um pedaço de música e com uma ideia de letra, e aí de repente a pessoa me devolve com aquela visão, aquele sentimento, aquela coisa que ela sentiu, e eu falo, que louco isso, eu nunca ia fazer isso, eu nunca iria por esse caminho, e eu acho mágico. Com a Fernanda mesmo eu tinha feito a melodia da música e um pedaço da canção, que é Abrigo, que fala ando tão só, é bom porque sinto falta de você e tal, e ela teve a ideia de falar, aí corro e depois paro. Então a música fica ando, corro e paro, né? Que são as palavras iniciais das frases que são chaves, assim. E eu falei, meu, que sacada, eu nunca ia ter essa sacada, assim. Eu ia fazer uma canção com uma letra diferente, para outro caminho, assim. E eu achei muito legal, eu acho muito bacana essa coisa de se juntar. Assim como eu cantei agora ano passado com o Skank, né? Na música Simplesmente me convidaram para cantar, fiquei super feliz, assim, falei, caramba, agora no último ano do Skank, que eu acho que ficou agora para 2021, que eles vão dar essa pausa, foi o último single da banda até então, me convidaram para cantar e eu faço parte da história do Skank. Eu falei, que presente, né? Fiquei bem Nossa, feliz. que E é legal. uma música que eu já conhecia também. E você vê como que as coisas se transformam mesmo. Eu conhecia com o Pedro Mariano, com a Marina Machado, e cantando com Samuel, a música foi para outro caminho também.
Então, se fosse só o Samuel, ficaria de um jeito, se fosse só eu, ficaria de outro. A gente junta, a música já floresce de outra forma. Eu acho muito legal isso. Que legal. E quem que você ouve, assim, por lazer? Quem que você curte? Eu sempre estou procurando coisas também novas e aquelas coisas do Spotify que te indica os artistas relacionados e sempre estou conhecendo coisas. Eu gosto muito do pessoal do Clube da Esquina, sempre ouvi desde criança o Milton, o Lô, o Beto Guedes, e sou apaixonada assim, por eles. Marisa Monte, eu sou muito apaixonada também, e para mim é uma escola mesmo, porque eu morava lá em Minas Gerais e numa cidade e de uma família sem recursos, assim, então eu tinha muita dificuldade de ter acesso à cultura, de qualquer forma que seja ela, de livro, discos e tal. E eu lembro uma vez que eu pedi à minha tia para comprar ter um dinheiro para ela comprar um disco da Marisa Monte. Que disco, Roberta? Eu falei, nem sei, o que você encontrar? Nem tinha ideia que estava lançando disco, como é que era. E ela chegou para mim com um disco novo, que era o Cor de Rosa e Carvão. E esse disco mudou minha vida, assim, eu aprendi muita coisa do canto com esse disco, de ver ela abrindo as vozes, o jeito que ela canta e tudo. Isso me abriu a cabeça, assim. E eu sempre acompanhei muito a Marisa, gosto muito das canções, o jeito que ela conduz a carreira dela e tudo. Djavan também sempre ouvi pra caramba. Gosto muito de Beatles, sou apaixonada pelo Nick Drake, Johnny Mitchell. Tenho ouvido cada vez mais a música brasileira. Eu descobri esses dias uma violonista que eu gosto muito de violão clássico, né? Que é a Rosinha de Valença. Achei incrível assim a história dela e ver o quanto que ela tocava. Fiquei impressionada, não conhecia. Paulinho Nogueira foi um dos primeiros discos que eu ouvi e que era o tipo de violão que eu a princípio queria tocar, não tive oportunidade de aprender esse violão mais erudito assim, mas criei o meu jeito e sempre gosto de ouvir esses violonistas. E eu ouço muita coisa, gosto de ouvir Coldplay. Esses Olha dias só! eu gosto. Como o pessoal fala, sou eclética. Antes eu falava assim, não sou eclética, porque eu achava que ser eclética era ouvir exatamente tudo. Eu não ouço exatamente tudo, mas eu ouço um monte de coisa e coisas diferentes. Então eu sou um pouco eclética nesse sentido mesmo. E adoro descobrir. Anteontem um amigo me apresentou o Jacob Collier. E eu achei incrível também, um garoto super jovem e faz um som muito legal. Então eu escuto muita coisa, sou muito curiosa e gosto muito de conhecer as coisas que estão surgindo e revisitar artistas e cantores, bandas que eu já gostava antes, sempre estou revisitando, esses que eu falei, por exemplo, e descobrir até os que são velhos, mais antigos e discos que eu não tinha ouvido ainda. A Marina, ela escuta muito música brasileira e eu escutava mais as coisas gringas, né? Eu acho que até por isso o meu jeito de compor as melodias, ele leva um pouco para essa intenção, assim, por influência mesmo. E que eu acho super interessante. Eu acho que agora chegou um momento mesmo de descobrir mais essa coisa da música brasileira, que é riquíssima, lindíssima, e eu tô ouvindo cada vez mais, assim, é muito bom poder descobrir e redescobrir a música. Teve um álbum que saiu, acho que faz 1 ano ou 2 anos, um álbum do Thiago York, não sei se você chegou a ouvir. Meu Deus, ouvi. Que obra, caraca. É lindo mesmo, é muito lindo. Eu lembro que eu tava fazendo um show no interior de Minas, eu não vou lembrar a cidade agora, e de repente eu vi, apareceu a foto do Thiago ele postou, tava muito tempo sem postar e postou a foto da capa do disco. Eu falei, caramba, saiu o álbum. Aí eu comecei a procurar assim e fui ouvir antes de dormir. Estava super cansada. Eu falei, não, vou ouvir esse disco primeiro. E a desconstrução começa desconstruindo a gente, né? É muito legal, mas gostei muito desse álbum também. Nossa, E fico esperando, assim, curiosa, o que ele vai fazer agora, né?
Fico bem curiosa. E é legal, né? Porque assim, tem uma vertente da música que é um pouco mais frenética, no sentido de música de entretenimento, que o mercado funciona de uma forma mais, pelo menos hoje, eu sinto que ele funciona de uma forma muito frenética. Se a gente fala de estilos que são mega populares, por exemplo, sertanejo, funk, estilos que grande parte da população consome, ele tem uma oferta maior e, por isso, talvez uma certa descartabilidade É. maior das músicas que acaba não dando tempo da gente curtir tanto. E esse disco do Thiago, esse álbum dele, eu falei, caraca, parece que ele é totalmente subversivo, assim, sabe? Ele veio justamente... Nossa, eu achei muito bom. Eu também achei. E eu acho assim, a gente tava numa expectativa tão grande, né? Porque ele tava esse tempo sumido e todo mundo, o que ele tá fazendo, não sei o que, não sei o que. E vem com um álbum realmente muito, muito bonito. Foi incrível, com os videoclipes, né? Super Sim, bonitos também, todas as músicas clipadas, achei incrível. Achei sim. bem, bem bonito. Teve algum momento que você se isolou de mídias sociais, assim? Que deu uma saturada e precisou desintoxicar dessa tecnologia excessiva ou não? Não, porque pra mim nunca foi demais, sabe? Olha que interessante. Eu sempre fui na medida, assim, às vezes de ficar alguns dias sem usar, algum dia ou outro, tal, não tenho problema, sabe? Eu às vezes estou muito ligada ali, quero conversar, quero não sei o quê, e daí eu fico, é bem tranquilo. Então eu não senti essa necessidade de desintoxicação, não. Não chegou nem a intoxicar, né? Porque. Não cheguei, exatamente, porque eu não cheguei a me intoxicar. Nossa, mas você sabe que eu vejo grandes artistas, assim, internacionais, por exemplo, ou até brasileiros, mas que estão galgando carreira fora, Anitta, por exemplo, e eu vejo Uhum. o frenesi que é as mídias sociais, eu penso, meu Deus, como dá conta? Aí eu acho meio. Eu fico impressionada também. É que nem eu tava assistindo o doc da Anitta, né? Esse agora, de Honório, e aí eu ficava olhando assim e falava, meu, mas ela posta tudo, né? Tudo, 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 exatamente tudo. Aí eu ia ter que dar uma desintoxicada. E o que você achou do documentário? Você terminou de ver todos os EPs já? Terminei. Eu terminei. Eu achei legal, assim, porque essa história dela é muito legal, né? Eu acho bonito a mulher empreendedora, forte, né? Conseguir tudo que ela conseguiu, eu acho incrível, incrível, incrível. Porém, eu achei esse doc um pouco raso, assim. Olha Eu, só. eu penso que teve muito episódio para pouco que se mostrou. Não sei se talvez se essa é a ideia mesmo de mostrar mais ela mesmo como pessoa, é que eu achei que ia mostrar mais a parte do empreendedorismo. E eu acho o outro doc, o anterior, não sei se você assistiu. Sim, assisti. O primeiro eu achei muito foda. Mostra as Então eu acho que reuniões, também as coisas, né? eu acho que, na verdade, assim, para mim, pelo que eu esperava, né? Eu acho que eu esperava que fosse uma continuidade, algo parecido com o outro. Agora, quando ela vai fazer o show lá na, na comunidade dela, pô, é espetacular e eu fiquei emocionada junto, assim, parecia que eu estava ali, sabe? Foi bem emocionante, achei muito bonito. Eu admiro muito ela, assim, né? Nessa questão da carreira e tudo que ela faz. É uma menina inteligente, né? Não tem medo e, pô, faz todas as estratégias que ela tem feito. Você fala, caramba, a Anitta é muito foda mesmo. Super jovem, né? Com É tudo que ela já muito, conquistou, assim, é impressionante. muito. Pra mim, é um ponto muito fora da curva. Você fala assim, o que você tá fazendo aí, menina? Vai É curtir isso a vida, mesmo. vai fazer alguma coisa, para de ser assim, sabe? Você fala, meu Deus, como que dá Tudo, conta? ela tá ficando onipresente, assim, tudo tem a Anitta ali. Eu acho incrível. Tava tocando na virada, Nova York, né, amor?
Eu, caramba, que animal! É muito bonito isso, eu acho demais. Que foda. E além do Doc da Anitta, o que mais que você curte no Netflix? Quais? Você vê série? Você e a Marina consomem séries? Muito! Vem. Ah, Bastante conta pra mim. série, filme. Eu sou ruim de lembrar. Sabe aquela série Madame. Nossa, não vou lembrar. É que conta a história de uma mulher negra que desenvolveu um produto de cabelo. E até o final aqui eu lembro, eu te falo. Essa série foi espetacular, foi muito legal. A gente assistiu também, deixa eu ver, Dirty John, não sei se você viu, que fala sobre psicopata. Não Adoro assisti. séries de psicopata. Esse eu não vi. O Breaking Bad, a gente terminou o ano passado. Eu tinha dado uma pulada, assim. Eu assisti a primeira temporada, aí a segunda começou assim, eu não sei, dei uma desistida, e depois eu falei, vamos voltar? Aí a gente foi e assistiu numa. Maratonamos. O pessoal tem Agora falado. a gente. Pode falar, Oi? desculpa. Pode falar, pode falar. Não, pode falar. Não, o Você fala, pessoal tinha, pessoal. tinha falado da. Estão falando, né? Do Gambito da Rainha. Eu não assisti. Você chegou a ver? Sim, é incrível, Ah, é incrível. boa? É muito boa, é muito boa. Dá vontade de pai, não vou fazer nada, eu vou ficar assistindo a série aqui. Aí você tem compromisso, tem alguma coisa lá, eu queria assistir a série. É Mas muito legal. parece que ter gravadora não quer dizer que eu não vou ter que trabalhar, vou ter que trabalhar ainda, então. É, bem isso. Aí, agora a gente está assistindo uma série na Fox, que é This Is Us. É muito bonito. Fala sobre o quê? Família, relacionamentos familiares. Aí é sobre o nascimento de trigêmeos. E daí, nesse nascimento, um deles morre e uma criança é abandonada no corpo de bombeiros. E esse casal resolve adotar essa criança, que é um menino negro, sabe? Tem da família são brancos. E aí adotam essa criança. E é muito bonito, assim, muito sensível, sabe? Que Tô legal. gostando muito. Que legal. Sabe que eu tô vendo uma? Ó, super indico, hein? Muito, muito legal. É um documentário da Segunda Guerra Mundial. Nossa, Olha. mas que coisa. E eles restauraram todo o material, ele foi restaurado. Então ele tá em cores, sabe? Não tá em branco e preto. Nossa, Então, que incrível! muito Como interessante. Chama, acho que Segunda Guerra em Cores, se eu não me engano. Vou procurar. Tá no Netflix. Tá. E é legal porque, assim, às vezes tem documentários, mas os documentários são de 1 hora contando toda a história da Segunda Guerra. Esse aí, ele tem, pelo menos nessa primeira temporada, eles são 10 episódios, acredito que, não sei se vai ter mais alguma coisa, mas são 10 episódios, tem acho que 1 hora cada um, e aí eles vão mostrando as batalhas, sabe? Tipo, como foi o episódio Hiroshima, como de fato aconteceu. E aí eles vão bem... Caraca. Sabe isso que você sentiu falta no da Anitta? De ir a fundo, assim, pra compreender o que tava ali. Isso acontece e é muito legal. Então mostra momentos, assim, Que incrível. que tava acontecendo um ataque, por exemplo, lá na França, na Normandia. E o Hitler estava dormindo no momento daquele ataque. E aí, por conta disso, as tropas alemãs perderam aquela... E muito legal, assim, sabe? Muito... Que incrível. Nossa, eu vou assistir. Vou chamar a Marina pra gente ver. Que demais. Inclusive, tem um episódio que fala sobre a Batalha de Stalingrado, e uma coisa que eu achei muito legal, que aí isso se linka totalmente ao momento que a gente está vivendo agora, que a participação feminina nas guerras, geralmente era no preparo de roupas, de alimentos ou de insumos, trabalhando nas fábricas para os armamentos, para a construção dos tanques. Mas quem protagonizava eram os homens, os soldados. Sim. E tem um episódio que é muito legal, porque eles mostram que teve uma batalha que, inclusive, a União Soviética ganhou na Segunda Guerra, na Batalha de Stalingrado, que
quem protagonizou não foi somente os homens, mas tinham mulheres pilotas. Olha, que Tinha incrível! mulheres atiradoras. E aí mostra as imagens, tipo, as mulheres lá paradinhas assim, sabe? Eu falo, cara, que tipo, Que incrível! que massa. Mas sabe que você falando aí, eu lembrei, até vou perguntar para a Marina depois e ela vai até pirar com esse doc, porque eu também adoro essas histórias de guerra e tal. Ela tinha me falado que tinha lido tem um livro que fala sobre as mulheres, o livro Caramba. todo falando sobre as mulheres na guerra. Então eu acho que é tipo isso, assim, e é só o livro todo sobre isso. Depois eu vou perguntar para ela qual nome falo para você. E Nossa. quando você falou, eu falei, caraca, velho, incrível. Lembrou desse livro que ela contou algumas coisas para mim, assim. Que massa. E é muito legal, né? Porque é uma coisa que não é o primeiro pensamento que a gente tem, né? Até pela construção de tudo, da sociedade e tal. A gente Sim. nunca pensa isso. E a hora que você vê, você fala, meu, caraca, que interessante. Interessante que foda. mesmo. Que foda. A gente nem imagina, né? Sim, verdade, né? É algo que não vem no primeiro momento quando a gente reflete sobre o tema, né? E, Roberta, quem você acha que seria legal? Sempre que a gente bate papo aqui com algum artista, eu sempre pergunto quais outros artistas que você acha que seria muito legal a gente trocar uma ideia, trazer aqui pro Missão. Não necessariamente artistas grandes ou artistas pequenos, artistas que a Roberta indica, que ela diz assim, nossa, fulano é muito legal, já trabalhei junto, é uma ótima... Quem que você... Ah, bacana. Ah, tem um menino que eu gosto muito dele. Eu conheci no ano de 2019, a gente ficou amigo. Ele se chama Benti. Ele é Benti. mineiro também. Ele é mineiro também e tem um trabalho muito bonito. Eu acho que vai gravar agora o segundo disco dele. Tem outro garoto também muito bacana que eu gravei uma música com ele agora chamada Leô, uma canção dele. Ele é poeta e também cantor, que é o Pedro Salomão. Não sei se você já conhece. Pedro Salomão seria bem interessante também. O Ele Pedro tem uma Salomão, eu história. acho que eu me lembro dele, mas como poeta. Poeta. É, Ele é somente. poeta, Não com essa parte ele musical, eu nem sabia, na verdade. ele também compõe super bem, tem algumas músicas nas plataformas digitais. Aí tem essa música Leoa, super famosa, e ele me chamou para a gente fazer uma releitura dela. Daí eu fiquei super feliz, que eu adoro a música. A gente lançou tem 2 meses, ele até postou um vídeo esses dias, foi no finalzinho do ano passado, e é muito interessante assim, a história dele. Ele começou como um palhaço de hospital. Então você vê a sensibilidade assim do Pedro e você convidando ele, ele vai te contar como veio a escrita para ele, que foi um negócio impactante assim, e junto veio a composição. Eu acho um cara muito legal também para estar aqui no canal. Olha só que legal. Vou pedir pro pessoal entrar em contato com ele, sem dúvidas. Legal. Pessoal, aqui embaixo, aqui no vídeo, aqui embaixo na descrição, vou deixar todos os links provavelmente vocês já conhecem a Roberta, óbvio, mas eu vou deixar todos os links das mídias do canal para vocês irem lá se inscreverem também. Roberta, você comentou que vai ser em 2021, né? Esse novo álbum. Tem data já? Tem só um mês? Como que é? Não tem uma data ainda. Na verdade, a gente estava com a ideia de lançar depois da pandemia, né? E isso está meio incerto, quando as coisas vão ficar mais tranquilas. Sim, eu acho que a sua música, ela já tinha uma característica profética, porque eu acho que de janeiro a janeiro era sobre a pandemia. Porque entra janeiro, volta outro janeiro, Meu estamos Deus, não aqui. acaba esse negócio, né? Mas eu acho, Gabriel, que deve ser, sei lá, de repente em maio, um pouquinho ali mais para frente. Mas em breve eu vou ter essa data. Eu não vejo a hora também, porque eu já gravei e quero mostrar, né? Tô doida Nossa, pra mostrar. deve ser muito difícil, depois de estar produzido algo, ficar segurando e Meu Deus, esperando. aí o produtor falou,
não fique ouvindo. Marina, não deixe ela ficar ouvindo para não cansar do disco. Eu não consigo parar de ouvir, não tem jeito. Esses dias ele me mandou uma mensagem, o Paul, e daí pra gente terminar foi o último ajuste da mixagem do disco. Agora vai masterizar, tá quase 100% pronto. Aí vai faltar só a capa, que vai ser o mais rápido. E eu falei, olha, pô, não tô ouvindo todo dia não, viu? Só quase. E essa capa não vai ser você quem vai fazer na guilhotina, na gráfica. Não. Mas é aquilo que eu falei pra você, a gente acaba tomando conta de tudo, né? Eu sempre tenho ideia pra capa e tudo. Agora a Marina trabalha comigo há 2 anos e eu divido isso com ela. A gente né, tem essa troca e acaba criando juntos. A ideia da capa do EP, Só Conheço o Mar mesmo, foi dela. Aí eu falei, pô, muito legal. A gente fez. E aí agora eu já tive a ideia da capa também, já falei para ela, penso isso, aquilo. Aí às vezes ela pensa alguma coisa, aí fala também, a gente já chega na gravadora com essa ideia pronta. Sim, e é de boa para vocês trabalharem juntas? Meu Deus, como que administra isso? A gente é bem tranquila, né? A gente tem, eu acho que tem que aprender mesmo a separar o trabalho do relacionamento. Aí fica tudo mais fácil. Não tem muito, assim, é um pouco difícil, né? Mas como a gente também é tranquilo, acho que tem que haver mesmo respeito, cada uma na sua individualidade. Ela tem a parte do trabalho que ela faz, eu não me meto, eu tenho a minha parte que eu faço também, ela não se mete, é aquela coisa de tem uma coisa determinada que é minha e outra determinada que é dela, e tem as coisas que a gente sempre tem que fazer essa troca, né? É normal também de mostrar uma música que fez, o que você acha disso? E de repente dar uma opinião sobre alguma coisa, mas não no sentido de fazer uma mudança, assim como as coisas que ela cria também. Ela está fazendo um trabalho incrível para mim, assim, de reestruturação, né? Uhum. Que é de imagem, de rede social também. Comecei a trabalhar de uma forma um pouco diferente, aproveitando também esse isolamento, mas para fazer coisas que eu, de fato, consiga me aproximar das pessoas e elas a mim, assim. Tem muita coisa que é desses estudos dela e das ideias que ela tem e da visão que ela tem também. Então, a gente sempre faz essa troca e que eu acho que é o mais legal, assim. Formamos uma boa dupla. Ah, que legal, que bacana. Roberta, muito obrigado por esse bate-papo, foi muito legal, fiquei muito feliz de te conhecer, trocar uma ideia contigo, e assim, missão está mais do que de portas abertas aí, quando lançar o álbum, volte aqui para falar sobre ele, tenho certeza que vai ser super legal também. Obrigada, Gabriel, eu adorei também, foi muito legal falar contigo, e quando o álbum ficar pronto, eu quero voltar para falar contigo, sim, tem um monte de coisa bacana para a gente falar sobre ele e vai ser demais. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de divulgar a minha música aqui para o pessoal, para os seguidores do canal, e você é muito querido, obrigada. Um grande beijo, Roberto, para você, para Marina, fiquem com Deus e tudo de bom aí para vocês. Você também, obrigada, querido, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, vão lá no canal da Roberta também. E é isso, deixem sugestões aqui embaixo também, amiguinhos, de quem vocês gostariam de ver aqui nesse nosso bate-papo, nesse quadro que a gente tá fazendo, que é estamos aqui na sala de casa quase, né? Então, vocês sabem que vocês já são de casa aqui, então comentem aí embaixo, por gentileza, se inscrevam no canal. E aos fãs de Roberta que chegaram até este vídeo, sejam muito bem-vindos ao Missão Musical. Beijo na alma, paz no espírito e até o próximo vídeo, se Deus quiser.